Oi, gente, bom dia. Colofé, Cuiu, Mutumbá, Ore, Saravá, Mojuba e toda a salvação de respeito a nós, povo de matriz africana. Vim para falar de um assunto hoje aqui extremamente legal, polêmico e, de certa forma, que a gente vê no cotidiano da nossa vida espiritual diariamente. Fofoca. Falar mal do próximo, denegrir o próximo, esquartejar o próximo. Qual o motivo da fofoca? Gente, dentro da necessidade de falar mal de alguém, sempre está contido um comportamento negativo. Entendeu? Dentro desse comportamento negativo estão embutidos medos, frustrações e traumas. Então, o que me leva a falar mal de alguém? Quando eu falo mal de algo, tem dois aspectos interessantes. O primeiro, quando eu peço uma opinião. Afinal, a visão do outro se refere ao que eu estou fazendo, se é legal ou é ruim, entendeu? Então, eu chego lá para um amigo de trabalho e falo: ô fulano, o que você achou do meu relatório, do meu trabalho? Ó, fulano, ou William, por aqui você vai melhor, por aqui você vai pior, por aqui você vai acontecer. Então isso chama-se feedback. O feedback realmente é uma devolutiva do que você perguntou a um parente, a um patrão, mãe, pai, zelador espiritual e outras. E aí a gente tem uma segunda classificação que fala do extremo sincerismo, ou o que a gente chama de sincericida. Sincericida é aquela pessoa que chega na tua casa e fala assim: nossa, que sofá feio. Odiei, tecido ruim, esse sofá vai pegar sujeira, vai fazer acontecer. Você não pediu a opinião do sincericida, mas ele se acometeu da opinião, porque ele precisa dominar, manipular e tornar único o seu posicionamento pessoal. Quando a gente não busca o feedback e nem busca a opinião do sincericida, infelizmente a gente está à mercê de um terceiro comportamento que é a fofoca, os fofoqueiros. O fofoqueiro, na grande verdade, gente, ele transforma a vida do outro num motivo para a sua existência. Entendeu? Geralmente todo fofoqueiro, ele tem medo de ser rejeitado e ele sofre algum transtorno de medo que dificulta com que ele entenda que a vida do outro não serve de exemplo para ele. Geralmente, em suas maiorias de críticas e acusações, tudo que o fofoqueiro diz se refere a ele. É a forma que ele tem, entendeu? De, através da fofoca, trazer para si uma autoleitura. Bom exemplo, eu chego para minha dofonitinha e falo: nossa, dofonitinha, você viu? Maria cortou o cabelo igual de sapatão. Na grande verdade, eu quero saber da dofonitinha, através dessa fofoca, o que a dofonitinha vai levar para frente, o que ela vai colher, para eu entender. Se eu cortar o meu cabelo curto, se as pessoas vão me chamar de sapatão também. Às vezes eu tenho medo de ser rotulado e eu utilizo da fofoca como um mecanismo de entrevista interna, quando seria muito mais fácil eu assumir a minha vontade, cortar o meu cabelo e dane-se o que o outro pensa. Eu banco a minha escolha. Tirando, gente, o sincericida, tirando o fofoqueiro, tirando os feedbacks que são positivos, a gente vai falar dos criticadores. E aí a coisa pega. Quando a gente fala do criticador, a gente fala da pessoa que tem falta de disposição. Um exemplo, uma pessoa criticadora, ela chega para um amigo de trabalho que se esforçou e diz que ele é puxa-saco. Afinal, o criticador, ele vê aquilo que está acontecendo, ele sabe que ele poderia fazer, ele sabe que ele poderia deixar aquilo tão igual ou melhor como o outro fez, porém, a sua falta de disposição faz com que ele classifique o outro como puxa-saco, entendeu? O criticador, ele sempre está buscando desculpa. Ele sempre está letárgico, ele sempre vive numa luta interna contra a ansiedade. O criticador sempre ele anseia, ele tem um medo do futuro. Então o criticador funciona assim: vai no candomblé, eu tinha lá um tecido parado e eu resolvi vestir Oxum de rosa. Porque eu entendo que ela é o Pará, porque eu entendo que ela é alguma coisa, porque eu entendo que ela come cunhação, porque eu entendo que é um enredo, ou porque eu entendo que rosa é uma cor que eu gosto. O criticador, ele vai fazer uma investigação minuciosa para poder dizer aos outros que vestir aquela santa de rosa é a coisa mais polêmica e mais feia do mundo. Então ele cria uma situação, entendeu? Até porque o criticador ele é não normativo, ele nunca está disposto às normatividades da vida. E sendo que ele mesmo poderia querer vestir a sua santa de rosa. Porém, por não ser normativo, ele é letárgico, ele é lento. Então ele tem dificuldade de novidades e adequações. Afinal, novidades e adequações vão fazer com que o criticador se mexa. Então o criticador ele chega lá e
Vamos dar um exemplo aqui. Ele diz que João tem inveja dele, que João queria ser o que ele é, que João faria como ele faria. Porém, ele fala isso porque ele não tem dinamismo. O criticador, ele nunca é dinâmico, entendeu? Na verdade, ele inveja o dinamismo do outro. Então, para que ele saia por cima da carne seca, o criticador vai chegar num exemplo básico. Eu chego para minha mãe de santo e digo, olha mãe, meu irmão de santo com 3 anos não pode usar aquele axoloê ali. Isso era um acontecido normal, que foi lá com gramurinha não, nervurinha, ou foi um ponto cheio, que existe essa liturgia, lembrando que restilhão é uma palavra europeia, mas existe essa liturgia. Então o criticador, ele critica a roupa do outro, porque na verdade ele está ali com um axó mais simples, ele não teve pique para engomar, para fazer, para acontecer, mas ele vai criticar o outro que teve a disposição de fazer aquilo. E quando a gente fala que o criticador, ele tem o grande medo de ser criticado, e as suas críticas, na verdade, são uma leitura interna do que ele tem por ele. Então, quando ele critica a roupa do irmão mais novo, na verdade, ele tem medo de sofrer as críticas de ser o mais velho e não ter tido o mesmo zelo ou carinho por aquela roupa. É interessante quando a pessoa ela é não normativa, ela não está pronta para o dia amanhecer, a noite anoitecer, para as coisas darem certo ou errado. O criticador, ele tem um problema muito grande, porque ele se torna um construtor de opiniões alheias. Eles são classificadores alheios. Eles dizem que Maria pintou o cabelo de vermelho é puta. Eles dizem que João usou um short mais curto é viado. Eles dizem que o rapaz está fazendo musculação e tenta impor a sua masculinidade, ele é machista. Ele diz que a mulher que defende seus direitos é feminista. Então, na grande verdade, como classificador do alheio, ele só busca desculpas para poder criticar o que ele não quer fazer. Então, um exemplo. Eu tenho um amigo lá que faz faxina na casa dele 2 vezes por semana. E eu queria que esse meu amigo viesse passear comigo. E ele não veio passear. Como criticador, eu chego utilizando o mecanismo da fofoca e digo ao outro, olha, você viu que Mariazinha tem toque? Ela tem um transtorno de limpeza? O outro vai falar, nossa, Deus me livre, eu vou ficar limpando casa não, eu quero mais tomar uma cervejinha e me divertir. Então, com essa frase, o criticador ele pega para ele a ferramenta que ele precisa para ter a desculpa dele não limpar a sua casa. Então, tudo que o criticador acusa, em geral, é para buscar uma ferramenta para que ele tenha uma disposição interna de não se cometer aquilo. O grande problema é que o ditador não tem dinamismo. O criticador não tem dinamismo. Por não ter dinamismo, ele vai pegar a primeira ferramenta mais prática. A gente tem mais prático hoje celular, internet, visualização. Antigamente era contato. Eu ia na casa do meu amigo, ele passou um gel no cabelo. Eu achava difícil, não fazia. Criticava aquilo, chamava de frescura, de viadice, como eram utilizados os termos anteriormente. Então, de certa forma, o criticador, ele tem no celular a customização digital. Ele vê outros postando fotos de passeios, aniversários, reuniões familiares. Porém, o criticador, por ser uma pessoa chata de convívio, por ser uma pessoa deselegante, até porque o criticador ele pratica feedbacks a todo tempo. E DRs, né? O criticador precisa muito da DR. Ele precisa impor ali o transtorno dele de medo. Ele precisa jogar de forma agressiva os medos dele para que ele nunca sofra os medos. E medos desses vão causar o quê? O transtorno de ansiedade. Ele está ansioso por algo acontecer, mas ele não tem o dinamismo de se mexer para isso. Dentro da customização digital, eu já começo a pegar um outro leque, que é o isolamento social. Eu queria saber como a minha fumutinha está. Eu posso ir à casa dela, chegar lá, ser ou não agradável, pegar ela no momento desprevenido ou não, ou tentar sentar com ela, tomar um café, buscar uma conversa. Porém, eu vou lá no perfil da minha fumutinha. E minha fumutinha é uma vagabunda, ó. Ontem ela saiu com o Márcio, depois ela saiu com o Pedro. Eu nem sequer procurei saber dela de uma forma mais educada, se ela também, dentro da liberdade dela emocional, ela não está em conhecimento de pessoas. Não é porque eu saí com o João que eu estou transando com o João. Até porque o sexo hoje é extremamente abaixo de 50%. As expectativas são tão quebradas no primeiro encontro, por não ter o conhecimento, a paquera, que o sexo já é 50% a menos. Porém, quando a gente sai dessa questão da customização digital, onde eu customizo a minha vida mediante o que o outro faz, meu irmão vai lá e põe um queté mais alto. Eu vou lá e ponho o meu mais alto ainda.
E quando eu vejo meu irmão, eu falo, o seu está errado, o meu está mais alto. Eu me customizei pelo que uma tela de celular falou para mim. Por que isso, gente? O criticador, ele sofre de autovalorização. Vou dar um exemplo. Uma equete da minha casa pega e faz um bolo de cenoura e ela não sabe fazer calda de chocolate. Por criatividade, ela pega uma latinha, falando de comercial de moça festa, põe leite, faz um creme, joga sobre o bolo. Nasceu o bolo de chocolate com brigadeiro da Equete Ana, um exemplo. Eu vou falar, puta merda, deixa o palavrão, gente. Por que eu não pensei nisso antes? Eu vou criticar. Eu vou buscar cada defeito daquela receita. Quando eu achar cada defeito daquela receita, que o bolo ficou muito úmido, para quem gosta do bolo mais seco, eu vou criticar sobre a umidade. Para quem gosta do bolo menos doce, eu vou criticar da doçura em excesso. Para quem gosta do bolo normativo, com aquela caldinha de chocolate crocante, eu vou dizer que aquilo ali é uma palhaçada, uma porcaria, uma invenção. Quando eu desconstruir a ideia que o outro teve de boa vontade, dinamicamente ele se moveu para aquilo, e está esperando um feedback legal, vocês vão comer, vão se alimentar e vão gostar e elogiar. Quando eu desconstruir a receita do bolo, eu consegui a minha autovalorização. Porque aí sim, eu posso até uma única vez fazer um bolo diferenciado. Na grande questão da autovalorização, o criticador, ele teme as ideias que ele tem, que ele não executa, e por falta de dinamismo não leva à frente, e o outro faz. Então, para ele dói ver que o outro está fazendo. O outro fazendo é um objeto de acusação da falta de dinâmica dele. E aí, gente, quando chega nesse fator de autocompensação, autovalorização, eu preciso rebaixar o outro. Eu preciso fazer do outro uma receita de bolo de cenoura que deu errado. Até mesmo porque eu já cometo comigo a sabotagem. Eu faço o melhor bolo, mas por que fazer? O que eu vou ter de devolução? Eu não quero só um elogio, eu quero um favor. E quando a gente trata dessas pessoas, os criticadores, os sincericidas, os fofoqueiros, os curiosos, nós já temos a pessoa com deselegância. E é extremamente chato. Daí vem o isolamento social. A pessoa começa a se isolar de uma sociedade, não porque ela não presta ou seja legal. Um exemplo, eu me isolo dos usuários de droga, eu me isolo dos alcoólatras, porque para mim, na minha visão, aquilo não é uma coisa legal para minha pessoa. Porém, eu sou fumante. Ambos são bengalas. Tem gente que não gosta do fumante também. Então, todos nós somos contidos nos guetos de escolha e de inserção social e também de afastamento social. Porém, quando eu começo a entrar no isolamento social, eu começo a me customizar digitalmente falando, eu às vezes deixo de fazer um passeio porque eu vou criticar aquela pessoa que é muito alegre. Então, em suma, em resumo, o criticador, que é esse cara, que ele é um classificador dos alheios, ele começa a ser expurgado. E aí, quando ele é expurgado, vem um segundo problema. Não feliz por estar expurgado daquele clã, ele vai colher mínimas informações e destruir aquele clã. Então, no resumo total, o porquê falar mal do outro? Porque, na grande verdade, falar mal do outro é uma entrevista externa e vocal de tudo que eu penso. Quando eu muito critico, eu busco respostas. E eu não tenho por que buscar resposta do João usar uma calcinha fio dental. Afinal, é a vida do João, é do João. Mas como todo o nosso aprendizado está no outro, e tudo que eu espero ouvir vem do outro, nascem aí as críticas e fofocas. Portanto, gente, faça uma investigação diária. Não se deixe cair em redes fofocas. Dizem que a fofoca para no ouvido do inteligente e ali ela acessa. Não é porque a pessoa é inteligente, não. É porque, na verdade, se a fofoca é um mecanismo de acusação para adquirir ferramentas, o inteligente já tem suas ferramentas. Então, eu ouvi falar do João da Maria, dane-se. Até porque eu não posso fazer da ocasião do outro uma bibliografia para que eu possa estudar e entender o que eu estou esperando. Então, em suma, criticadores sofrem críticas, eles criticam o que eles gostariam de fazer e não têm coragem, mesmo que está sendo feito é errado. Quando o criticador olha lá uma pessoa na praia bebendo cachaça quarta-feira e fala, vagabundo, pilantra, ordinário, mas na verdade
Ele está internamente pensando que ele poderia fazer aquilo, só que de certa forma ele tem medo da crítica. Portanto, a fofoca, o comentário, seja o que for, ele é interessante como livro de aprendizado, para você ver o que uma fofoca vai gerar, que gera sempre briga, discriminação, a fofoca sempre gera preconceitos e agressões. Se a gente puder se livrar desse mecanismo, muito legal. E como eu me livro desse mecanismo? Me conhecendo. E muito mais ouvindo. Chegou para o outro, não chega falando, nossa, você viu o que aconteceu ontem com Maria e João? Não. E aí, fulano, tudo bom? Como é que você tá? Ah, tô bem. E você? Tô indo também. O que você acha de eu pintar meu cabelo de vermelho? Porque eu gostaria de pintar, mas eu tenho medo de ser criticado. O outro pode falar, enfrente suas consequências e pinte o cabelo. Ou também pode falar, ó, será que talvez vai ficar legal? Você já experimentou? Já colocou uma peruca? Já fez um teste de mecha? Então a inteligência emocional, ela ainda é o grande mecanismo para a vitória contra os transtornos de medo, os transtornos de ansiedade, porque quem critica, critica por ansiedade. Ele anseia receber uma crítica, mas ele não é normativo, ele não quer passar pelo feedback da correção. Um grande beijo, Colofé. Tomem cuidado, bom carnaval. Aos que têm sua vida litúrgica, sabe que o resguardo é comprometido, o corpo, o santuário não é banido antes das suas obrigações de funcionalidade de fechamento de ciclo. Aos que bebem, tomem cuidado, se divirtam. Aos que vão namorar, tomem cuidado, usem proteção. E a todos os demais, um bom carnaval, que Exu possa proteger a todos e dar a todos discernimento e alegria. Lembre-se sempre, o exagero, o transbordar, sempre tem que ser positivo e nunca negativo a sua matéria. Grande beijo, Colofé, até o próximo encontro.